Bom, gente, então, seguindo na linha de design de materiais, né, falando dessa conexão, eu entro agora mais aprofundadamente na parte de percepção de materiais. Então, pensando no que a gente já falou anteriormente, de processos produtivos tradicionais, novos processos produtivos com a fabricação digital, a interferência que esses processos tiveram ao longo da história, né, na construção de sociedade, de consumo e de projeto. Falamos também da seleção dos materiais, né? Então, muito trazendo num viés de aspectos econômicos, né? Propriedades mecânicas, né? De desempenho dos materiais. E agora a gente entra então nesse outro âmbito que é de grande importância quando a gente está falando de aplicação de materiais em produtos, né? Que vão passar pela interação com indivíduos, compreender de que maneira que essa interpretação deles pode interferir no sucesso ou no insucesso da proposta de aplicação de material que a gente está fazendo. Então, falando sobre percepção, né, nessa parte de seleção de materiais, existe então essa relevância de levar em consideração propriedades mecânicas, fatores econômicos de desempenho, né, e tudo mais que a gente já conversou sobre isso, mas que a gente precisa levar em consideração essa percepção do usuário em relação aos materiais, né? Os aspectos interpretativos realmente são importantes quando a gente está falando de, né, objetos tridimensionais que constroem valor, que constroem sentimento quando ele está em interação com o usuário. E aí a percepção, né, como conceito, então dentro da psicologia, a gente pode interpretar ela como esse processo de organização e de interpretação do que é tido como informação por meio dos dados sensoriais, né? Então, os dados sensoriais que são recebidos são interpretados e a partir dele a gente desenvolve uma consciência de si próprio e do ambiente que está ali no entorno. E nisso a gente insere os materiais, né? Então, o que a gente recebe como dado, de que maneira que isso é processado e a resposta que a gente tem isso em forma de percepção. E aí, pensando dentro desse contexto, é importante a gente falar da experiência, né? Cada vez mais a gente tem falado sobre a valorização da experiência, o design, inclusive, tem caminhado cada vez mais para dentro desse projeto de experiência, né? A compreensão de processos, a compreensão de etapas desempenhadas por um indivíduo na interação com aquilo que a gente está projetando. E a experiência é uma coisa muito ampla, né? Algo muito amplo que está aí no entorno de tudo que a gente projeta, de tudo que a gente consome, né? E aí a experiência em si ela é definida pelo Jorge La Rosa Bondia como aquilo que passa, que acontece e que toca o indivíduo de alguma forma. Então, assim, não é apenas o que está acontecendo no entorno, então tudo que está no entorno é considerado experiência, não. É justamente aquilo que, de alguma maneira, fixa, né? Recebe a atenção e toca o indivíduo de alguma forma. Então, o sujeito da experiência, ele é definido não pela atividade, né? Então, não é o indivíduo que desempenha algo, mas ele é aquele que recebe. Então, ele tem que estar atento para justamente fazer né, ter essa abertura na receptividade daquilo que está acontecendo no entorno para que aquilo se transforme em experiência. E aí, trazendo a experiência, então, para dentro dos materiais, o Desmet e a Hackett fazem essa divisão, então, da experiência dos materiais em 3 níveis. Vocês vão perceber que, ao longo do restante da apresentação aqui da minha abordagem, tem várias divisões em níveis, né? E aí a gente fala disso no ponto de vista da interpretação dos materiais, a gente fala isso no entendimento da configuração de um produto. Tem vários pontos aqui que eu vou falar que tem essa relação com níveis diferentes e que vários deles são parecidos ou se tocam em alguns pontos, então é importante que a gente tenha né, construa essa maneira de entender, porque daí isso aí vai ampliar a nossa visão sobre a captação e a construção da percepção. E outra coisa que é importante também dizer, falando sobre percepção aqui, a gente está numa abordagem de um tema muito amplo, né? Então a percepção ela é algo enorme, é
um conceito, né? Na verdade, uma disciplina aqui que tem muitos fatores envolvidos e que tem interface com muitas outras disciplinas, né? Com muitas outras áreas. Então, o meu objetivo aqui na apresentação, ele não é necessariamente de esgotar cada um dos assuntos. Isso aí é uma certeza que eu tenho, que eu não consigo realmente esgotar cada um dos pontos que eu trago. Mas o meu objetivo aqui é muito mais de promover conexões entre visões, entre autores, entre assuntos que possam ajudar nesse nosso entendimento da percepção. E que muito do que eu coloco aqui fica muito como uma sugestão para aprofundamento, caso seja alinhado com os objetivos de vocês, né? Então, vocês vão perceber que as abordagens diferentes de alguns autores e cada um talvez tenha uma motivação maior para seguir uma linha de raciocínio aqui, tá? Então, o meu papel aqui está sendo mais dessa conexão. E aí, então, aqui em relação à experiência dividida em 3 níveis, os autores, então, falam primeiro da experiência estética, que é quando um objeto, né, algo tridimensional, apraz um ou mais sentidos do indivíduo. Então, aqui a gente está falando realmente de sentidos, né, aspectos sensoriais, tato, olfato, paladar, né? E aí, quando a gente vai para um outro nível, que é a experiência de significado, ela já envolve os processos cognitivos de interpretação. Então, ele tem esse acesso à memória, repertório, e é o que permite que o indivíduo estabeleça essas conexões simbólicas, interpretações semânticas dos objetos. Então, ele vai depender fortemente da cultura, do que a pessoa tem realmente de memória, o que está fixado, né, na mente dessa pessoa. Então, assim, é o que vai ter de bagagem ali para que ela faça essa interpretação. E aí, um terceiro nível é esse de experiência emocional. Então, digamos que eu encostei em um objeto, eu senti, né, pelo tato, eu senti frieza, ou eu senti que ele é quente, ou eu senti que ele é áspero. Então, tem as interpretações ali que me vêm dessa experiência estética, né, por meio do estímulo de um dos meus sentidos, construir um significado. Então, talvez assim, se eu entendi que aquilo é áspero, talvez foi uma coisa que me remete a algo desgastado, ou que me remete a algo rústico, né? Então eu faço uma interpretação, isso com base na minha memória, no meu repertório, e quando eu vou para uma experiência emocional, que é um nível além, eu vou falar então talvez de reações que eu tenha tido em relação a esse objeto. Então, se eu entendi algo como áspero, e aí eu tive uma sensação de que ele é desgastado, talvez me dê uma certa ansiedade, um sentimento de tristeza, de algo meio decadente, né? Então, são níveis de experiência ali que a gente vai construindo, né? E eles se conectam, né, um ao outro. Dentro, então, né, trazendo aqui para a experiência dos materiais também, a Karana, esse livro da Karana, que é o Materials Experience, né, da Karana e mais outros autores aqui que estão envolvidos, é uma das grandes referências que eu indico nessa parte de percepção de materiais, né? Então, essa construção da experiência aqui que ela aborda, eu acho que é muito ampla, né? Então, nesse livro, inclusive, eles falam de outros aspectos sensoriais, né, a construção a parte acústica, então esse entendimento, eu até vou tocar nesse ponto um pouquinho mais pra frente, mas no livro eles abordam e aprofundam cada um desses aspectos de sustentabilidade, né? Então tem temas muito interessantes passando pelo viés da percepção. E aí eles falam então que em uma equipe de desenvolvimento de produto, né, pensando numa equipe ampla com outras áreas correlatas aqui, o designer é geralmente quem assume essa responsabilidade pelos fatores humanos em relação à seleção de materiais, né? Então, o que a gente tinha abordado na seleção de materiais anteriormente, falando muito de processos, né, de seleção de materiais e processos, falando muito do ponto de vista técnico, né? Então, desempenho, né, as propriedades estarem adequadas ao desempenho que o material, que o produto exige, né? Então, quais são os requisitos técnicos que o produto tem e de que maneira que a gente vai supri-los com a escolha de um material, com a escolha de um processo. Mas quando a gente fala, então, dessa seleção do ponto de vista da percepção, levando fatores humanos em consideração, geralmente é uma função que fica por conta do designer, justamente pela habilidade que nós, designers, temos
de compreender, né? Compreender necessidades, compreender contextos, ouvir e aí conseguir interpretar aquilo de uma maneira que a gente gere uma entrada para projeto. Então, assim, esse aspecto de conexão realmente com o usuário, ele, né, conhecidamente, ele é de responsabilidade do designer. E aí, então, entendendo dessa forma, tão importante quanto saber o que o usuário para qual a gente está projetando espera, que tipo de mensagem visual a gente quer construir, mensagem não só visual, né, mas que tipo de experiência completa a gente quer entregar para aquela pessoa para quem a gente está projetando, é também importante a gente compreender que o designer precisa ter esse repertório, né? Então, com base em que o designer vai fazer essa seleção e levar isso de uma maneira correta para o usuário, se ele não tiver um repertório bem formado e não tiver uma compreensão, né? Não apenas de propriedades, né, de aspectos técnicos de processo de materiais, mas também desses aspectos sensoriais e de significado, estéticos, né? Isso tudo que tem no entorno. E aí, então, dentro desse contexto de construção de experiências, né, conectando aqui design, materiais e essa construção de experiências, o material é definido pela professora Regina Dias, né, ela é professora do PPGD, uma das grandes referências na área de percepção. Isso que eu estou citando especificamente aqui dela é a tese que ela desenvolveu, que é uma enorme referência pra gente. Então, assim, ela fez uma coleta robusta de dados e fez uma proposta de um método um método de análise de percepção próprio dela. Então, esse é uma das recomendações também que eu fortemente faço para aprofundar nessa temática da percepção. E aí o que a Regina fala aqui, então, é que o material é o que permite essa interação dos indivíduos com os objetos. Então, ele é esse ponto de diálogo, né? Então, ele é o que faz essa ponte realmente para a construção dessa experiência. E aí, compreender de que maneira que o usuário vai lidar com esse material é de suma importância para que a gente compreenda a maneira que a gente vai construir a mensagem, né? E aí ela fala também que a percepção é composta por atributos objetivos, como coloração, textura e alguns outros que eu vou falar mais pra frente, e os atributos subjetivos, que vão depender justamente dessa interpretação e do repertório. O design, então, nessa construção de experiências, nessa mesma linha Carana, né, que é uma grande pesquisadora da área também, aborda, é que os materiais não afetam somente forma e função, né, do objeto que a gente está lidando. Então, escolhi um material que é suficiente para suporte de carga, ele é suficiente para resistência a intempéries, né? Tudo isso que a gente selecionou aqui do ponto de vista de desempenho, né, o material resolva, obviamente afeta o objeto, mas é importante que a gente leve em consideração essa construção de significados, experiências particulares, e que pode ser levado, então, pelo designer como ferramenta para promover sensações. É claro que isso tudo que a gente está falando aqui, não existe uma receita bem definida e que aí eu vou, não, então sempre que eu usar esse tipo de material ou esse tipo de textura, a gente vai provocar obrigatoriamente esse tipo de sensação. É claro que existe um enorme pacote aí por trás, que a gente está falando de cultura, a gente está falando de repertório, a gente está falando de, né, indivíduos, então, que tem questões individuais aí que são próprias de cada um, que vão interferir diretamente nessa interpretação. E assim, uma coisa também que é importante, que eu já falei em outros momentos aqui também, é que a gente não tem essa ideia de que a gente introjeta uma mensagem no receptor, né? Então assim, eu designer aqui, do alto da minha capacidade, vou projetar uma mensagem e ela vai ser recebida exatamente da forma que eu projetei. Isso não existe, né? Então a gente sempre está falando aqui de interação, de interpretação, então às vezes algo que foi projetado de alguma maneira foi recebido de outra e aquilo gerou um novo ciclo de projeto e as coisas vão sendo mutuamente formadas, né? Então por indivíduo, por objeto, por designer, por sociedade, aquilo tudo que está ali no entorno é algo que constrói mutuamente a realidade, né? Então
Não estou falando aqui do designer como aquele que projeta e que necessariamente aquilo vai ser interpretado da forma que foi projetado. E aí aqui então um aspecto super importante e que é base, né, do que vai ser dito aqui para frente é essa relação dos sentidos com a construção do significado na percepção dos materiais. Então, né, os nossos sentidos, visão, tato, audição, olfato, paladar, então eles todos vão interferir de alguma maneira, de forma conjunta, de forma integrada ou de forma individual. Às vezes um deles vai dar uma entrada para um tipo de interpretação. E aí eu tô trazendo aqui a interpretação do Michael Ashby, da Cara Johnson. E eles, no livro, eles abordam mais especificamente visão, tato e audição. Eles reconhecem a importância dos demais, mas pro que estava sendo analisado naquele momento, eles decidiram abordar mais profundamente visão, tato e audição. Então aqui, né, eles dão exemplos, então, no livro, por exemplo, de que é praticamente um consenso nosso de que metais têm toque frio e que cortiças e madeiras vão ter toque quente, que o som de uma taça, né, quando a gente estala, assim, né, quando a gente bate rapidamente nela, ela vai ter o som de uma campainha, então ela tem aquela coisa mais aguda. E em relação a uma caneca, por exemplo, uma caneca de cerâmica, se a gente bate nela, ela tem um tom mais abafado, né? Por exemplo, um copo de vidro e um copo de plástico sendo comparados, talvez visualmente eles não pareçam tão diferentes um do outro, né? Então, às vezes é difícil da gente interpretar apenas pelo aspecto visual qual deles é de cada material. Mas quando a gente pega na mão, né? Então a gente tem ali o tato, tem outras percepções, né, de peso que está ali no entorno, a gente começa a construir uma mensagem. Então, assim, a gente entende que o plástico é mais leve, o plástico tem né, ele é um pouco mais frio do que o vidro, se eu encosto, o plástico talvez seja menos rígido, né, claro que isso vai depender muito de qual plástico está sendo colocado, o som, né, quando eu encostar em um, encostar no outro, o de plástico vai ser mais abafado, e isso altera a nossa percepção em relação ao contexto de uso. Então, assim, se um copo, né, o exemplo que eles dão no livro é justamente de um restaurante, esse mesmo copo de plástico e o de vidro sendo colocados em restaurantes, se a gente vai num restaurante refinado, né, que um restaurante caro, a gente espera maior, né, qualidade naquilo que está sendo entregue. Então, às vezes, o copo de plástico, por mais que visualmente ele entregue algo parecido com o de vidro, ele geralmente é associado a alguma coisa de menor qualidade, de menor valor. Então, talvez ele não estivesse tão conectado com o contexto de um restaurante, né, rebuscado e chique quanto um de vidro. Então, a nossa interpretação, né, de novo aí batendo no nosso repertório. Aí aqui no cantinho eu botei a lista de alguns atributos que o Ashby e a Johnson colocam aqui como referência, né, dentro de cada um dos sentidos. E aí, pensando então né, nesses 3 sentidos principais, eu vou dar os exemplos que eles dão no livro aqui, falando então sobre dureza e maciez. Tem aspectos, né, que são mais fáceis da gente associar às propriedades técnicas do material. Então, esse ponto da dureza, ele é um atributo sensório que é diretamente ligado a um atributo técnico. Então, quando eu estou falando de dureza de um material, eu pegar, né, fazer caracterização por escala de dureza e pegar aquela característica, aquela propriedade específica do material, eu vou conseguir fazer uma relação clara com o que eu tenho de percepção e o que o material entrega como propriedade mecânica dele. Só que quando eu tô falando de maciez, eu não tô necessariamente falando do oposto da dureza. Eu tô falando, às vezes, de uma capacidade que a gente tem de apertar algo e que ela volte, né? É uma deformação plástica ali, uma coisa que, aliás, elástica, né? Então é uma coisa que eu consigo apertar e ela retorna à forma original. Então eu imagino um travesseiro, uma almofada, alguma coisa que a gente consiga apertar, né? E aí, nesse sentido, a gente está falando muito mais da propriedade de módulo de elasticidade do material do que especificamente da dureza, né? Então, eu pegar um material que tem a dureza mais baixa, eu estou necessariamente falando de maciez do ponto de vista tátil, né? De percepção de algo macio? Não necessariamente.
E outro aspecto aqui, né, que ele coloca em relação ao tato é essa frieza, né? Então, quando a gente percebe algo como frio ou quente, a gente está falando de propriedades como condutividade térmica e calor específico. Então, assim, a capacidade que o material tem de dissipar, de levar para longe da minha mão o calor. Então, quando ele faz isso, né, o metal frio que encosta, ele leva o calor para longe da mão quando a gente encosta no material. Então aqui no gráfico que ele coloca aqui, ele faz essa correlação então em 2 eixos entre materiais que são macios ao toque aqui, né, no eixo horizontal. Então ele vai do mais macio aqui na esquerda ao mais duro na direita. E quando a gente está falando aqui do atributo de temperatura, né, então ele fala qual que é mais quente, né, ao toque. A gente está indo do que está ali na parte de baixo, que é o mais frio, o mais quente, indo até o mais frio lá para cima. Então a gente vai vendo, né, os metais alocados na parte superior com um toque mais duro e com uma frieza, né, ao toque. E a gente vai vendo aqui na parte de baixo os polímeros, né, chegando aqui mais num toque mais em que é possível, né, claro que não são todos, a gente vê aqui justamente a distinção deles, mas em que é possível maior maciez e que tem esse toque mais quente, né? E aí quando a gente está falando, né, do outro aspecto aqui, que é a visão, ele define no livro, então, 3 aspectos específicos que a gente pode levar em consideração. Um deles é a transmissão da luz, onde a gente percebe, né, divisão entre qualidade ótica, transparente, translúcido ou opaco. Então, o quadro que ele coloca aqui como exemplo aqui é justamente essa distinção da qualidade ótica, e ele coloca no outro eixo o preço, né? Então, que é um fator importante quando a gente está fazendo essa seleção de materiais que vão ser aplicados em um determinado contexto, né? Então, se a gente está, por exemplo, falando de um material biomédico que precisa ter essa qualidade ótica, o que será que a gente levaria em consideração, né? Então, assim, será que o meu mercado, aí eu volto lá na parte de seleção de materiais em que eu falo da propensão que o mercado específico para o qual eu estou projetando tem a perceber valor. Então, assim, aumentar o custo de um processo, de um material que está sendo colocado ali, vai fazer muito sentido dentro de mercados em que isso é tido como valor, né? E eu não vou colocar um material caríssimo, apesar de ter uma propriedade ali maravilhosa, mas que às vezes a minha necessidade, então eu tenho que achar aquele o meio do caminho ali entre as duas coisas que é possível de eu aplicar dentro do mercado por qual eu estou projetando. E aí aqui a outra percepção, né, por meio da visão que ele fala, é da cor. Então a cor ela é mais difícil a gente fazer uma quantificação igual ele tá dessa maneira aqui, então eu colocar por ponto de vista de análise espectral, né? Então colocar lado a lado. Do ponto de vista de projeto, né, levando em consideração a percepção, ele não dá tanta informação assim pra gente. O que ele considera um método mais eficaz seria pela paridade de cores. Então, assim, eu comparar, né, com um padrão ali específico aquilo que eu preciso atingir. E aí ele dá de exemplo que é a escala Pantone, por exemplo, né? E outro aspecto, então, que a visão interfere é o aspecto de reflexividade. Então, às vezes a gente está falando de uma possibilidade ali que passa muito pelo material, mas também pela qualidade de acabamento. Então, quando a gente está fazendo um projeto por injeção polimérica, por exemplo, naquele molde eu consigo fazer um polimento específico, uma texturização, que vão alterar a superfície, né, a reflexividade, a textura do material, e que com o mesmo material eu consigo atingir, né, níveis diferentes de reflexividade. Então, o que ele coloca aqui como, né, escalas dentro desse aspecto são fosco, mortiço, casca de ovo, semibrilho, brilho e espelhado, né? Então, indo do menos brilhante até o mais brilhante. E aí, o último aspecto da percepção que eles falam, da percepção não, dos sentidos, né? O último dos sentidos que influencia a percepção que eles colocam no livro é o da audição.
que é justamente aquilo que eu estava falando no começo. Então, assim, o vidro, quando a gente bate nele, o que a gente entende, né? Essa interpretação que a gente faz, e é uma informação muito relevante, porque quando a gente está fazendo essa distinção, mas será que isso é de plástico? Será que isso é de vidro? Será que é de metal? Será que é plástico pintado de metal? E aí, como é que a gente descobre isso? Geralmente pela, né, o barulho ali que o objeto faz, ele ajuda muito a dar essa informação. Então ele fala de dois aspectos aqui que constroem essa nossa percepção, que é a frequência do som, tá escrito errado aqui, da frequência do som entre agudo e grave, que está relacionado ao módulo de elasticidade e à densidade do material. Então, mais uma vez, né, o nosso entendimento de que propriedade técnica do material eu preciso levar em consideração para construir esse entendimento em relação a um aspecto perceptivo, né? E o outro aspecto é o amortecimento, que é o oposto ao brilho acústico, né? Então, a gente está falando entre o abafado e o tinido, né? Então, aquela coisa que se torna assim, que o material tem mais amortecimento daquilo, então ele vai ficar mais abafado, e quando o brilho acústico é mais alto, ele tem esse tinido, né? Então aqui ele coloca esses dois aspectos em oposição, né, nos eixos aqui. Então no eixo horizontal a gente vê o tom acústico, tendo o grave na direita e o agudo o grave na esquerda e o agudo na direita, e aqui no eixo vertical a gente vê o brilho acústico indo do abafado na parte de baixo e do tinido na parte de cima. Então a gente vê, por exemplo, de novo, né, os metais, e aí aqui a gente já vê cerâmicas indo a tons acústicos mais agudos e mais tinidos, né, e aí a gente vê o grande grupo dos polímeros aqui num tom mais abafado e, né, tem até uma grande faixa, né, entre grave e agudo que os polímeros conseguem abranger aqui. E aí, né, isso é uma parte do entendimento, e aí quando a gente está falando dessa formação de mensagens visuais e tal, eu trago para cá, então, essa concepção de linguagem visual, né, que é a parte que a Adonis Adondes traz pra gente, e aí eu começo falando sobre linguagem. O que é a linguagem, para depois a gente entender a linguagem visual? Ela é aquilo que permite o armazenamento e a transmissão de informações, né? Então ela é a maneira por meio da qual eu consigo passar, né? Eu consigo transmitir algo, algum conhecimento que eu tenho, eu consigo passar isso da mesma maneira que eu tô fazendo agora. E que os estímulos visuais, eles são altamente relevantes na construção dessa maior parte do repertório que a gente tem por meio de uma linguagem visual, de uma linguagem não visual. Então, assim, como que uma linguagem se forma, né? Ela começa justamente por meio desse estímulo visual, né? Primeiro a pessoa, então, viu, observou o que está ali no entorno, visualizou, então ela consegue não necessariamente estar olhando mais aquele objeto, mas ela consegue visualizar, então ela consegue iniciar a formação de imagens mentais, né? Então, quando eu falo, né, quando a pessoa começa a não estar mais olhando, mas consegue lembrar e formar essa imagem mental, então a gente já está indo num passo adiante. E aí, por meio então dessa formação das imagens e o acúmulo dessas imagens mentais, a gente vai fazendo a formação de um repertório. Quando a gente tem esse repertório formado, a gente consegue promover conexões. E aí eu consigo fazer a abstração, né? Então eu já não preciso mais pensar e formar imagens mentais apenas a partir daquilo que eu observei. Eu já consegui abstrair e formar novos conceitos, né? Quando a criatividade entra em ação, outros aspectos. E aí eu consigo iniciar a simbolização, então criar símbolos que representam cada um daqueles conceitos que eu tô querendo passar. E aí quando eu faço esse pensamento por meio desses conceitos, eu consegui formar uma linguagem, né? Então eu parti lá da visualização, consegui trazer isso para dentro da minha mente, onde eu lembro daquilo, formei um repertório, criei símbolos que cada um deles significa alguma coisa que está no meu repertório, e aí eu vou conseguir fazer esse pensamento em conceitos. E aí eu consigo transmitir essa informação.
E assim como qualquer outra linguagem, então, quando a gente está falando de linguagem visual, um aspecto importante é o desenvolvimento de um alfabetismo, né, para o domínio daquela linguagem. E aí, então, para as pessoas, né, o que a Adonis coloca aqui, então, para as pessoas que têm a capacidade de ver, o ver é natural. Só que esse aprendizado do uso consciente dos elementos que compõem a linguagem visual é o que vão permitir a formação de mensagens claras, né? Então, ser capaz de falar uma língua, né, se comunicar em uma língua, é diferente da gente alcançar o alfabetismo por meio da leitura e da escrita, né? Então, quando a gente passa pela alfabetização, a gente passa por aquele processo, né, que existe uma metodologia para a passagem daquele conhecimento, só que na linguagem visual, isso não é tão lógico, né, e tão racional, assim. Ele não é um sistema que segue a mesma estrutura do aprendizado de uma linguagem escrita. E isso é engraçado porque quando a gente, né, ao longo do aprendizado de criança, a gente vê que o caráter esmagadoramente visual que a gente tem na formação do nosso conhecimento e do nosso entendimento de mundo, não é o ponto que é dado mais enfoque quando a gente está construindo essa alfabetização da criança, né? É dado muito mais enfoque na linguagem verbal e depois na linguagem escrita. E aí, né, quando a gente está falando de linguagem aqui, de sintaxe, a gente tem a sintaxe na linguagem escrita, que é, né, essa regra de princípios ali que determinam as relações formais, né, o que deve ser seguido entre os componentes de uma sentença. Então, a disposição das palavras na frase, a disposição das frases no discurso. Então, existe isso tudo na formação de uma linguagem escrita. E na linguagem de composição, existe também uma série de elementos básicos que vão passar por processos manipulativos para a formação de mensagens. É só que esse processo não é tão linear, né, e tão racional assim quanto a gente fala na linguagem escrita. E que o ambiente, né, promove, como tudo que a gente está falando aqui, promove esse profundo controle sobre a nossa maneira de ver. E é justamente essa dificuldade de estabelecer um padrão ou uma regra geral, né, porque a gente tem, né, aspectos individuais ali que tem que ser levados em consideração, que vão fazer essa dificuldade da gente entender o significado, por exemplo, de uma decisão compositiva e que vai depender, na verdade, essa escolha vai depender do processo de investigação da percepção humana. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui. Então, o significado vai depender da resposta do espectador, que também modifica e que interpreta com base na rede dos seus critérios subjetivos. É aquilo que eu estava falando de uma concepção e de uma construção mútua, né, que se retroalimenta e cresce junto. Então, existe uma série de fatores a serem levados em consideração. E aí aqui eu dou só um exemplo, né, sobre quem já passou pelo curso de design, já provavelmente já viu isso, design ou comunicação, né, outras áreas que lidam com isso, já viu a psicologia da Gestalt. Então, a Gestalt, né, ela parte da psicologia, então com essa tentativa de tirar os aspectos subjetivos da interpretação visual, né, daquilo que está no entorno, e tentar pegar apoio na fisiologia do sistema nervoso, das reações fisiológicas realmente que a gente tem aos estímulos visuais. Então ele interpreta que a integração de partes, né, ela é diferente da soma do todo. Então, a gente está falando aqui muito de leis de interpretação e da maneira que a gente vê. Então, como nós interpretamos uma composição, a gente tem essa interpretação de uma forma, né, a unificar, por exemplo, a criar, né, aproximar por semelhança. Então, a gente tem uma série de regras aqui que não é o meu objetivo aprofundar, mas que é só para mostrar um dos esforços que, né, existiram e que existem ainda nessa tentativa de decifrar e de, né, criar códigos ali que facilitam essa construção de mensagens. Da mesma maneira que eu falei anteriormente, a gente tem que pensar que não existe uma teoria unificada, né, e que vai conseguir
passar por todas as culturas e por todos os tipos de indivíduo, porque tem os outros fatores que estão envolvidos ali. Então, mesmo a psicologia da Gestalt, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente está pensando na aplicação disso, né? Porque existem outros pontos importantes aí a serem considerados. E aí, né, trazendo para dentro do design de novo aqui, né, abordando mais um campo dentro do design, eu vou trazer o Bernard Lobach, que é uma das bases, né, de entendimento de desenho industrial, e ele fala sobre esses elementos configurativos de objeto. Então, assim, como que a gente entra em contato com aquilo que está tridimensionalmente no nosso entorno. Ele fala de 4 âmbitos principais, né? Então, seria a forma, o material, a cor e a superfície, os 4 aspectos principais. E isso é importante quando a gente está falando de percepção, porque a alteração de apenas um desses fatores já muda completamente o nosso entendimento em relação àquilo que está sendo interpretado. Então, se eu pego, por exemplo, uma mesma cadeira que é, né, o mesmo formato, né? Então eu mantive a forma aqui, o projeto dela ali é o mesmo, a forma do produto. As duas são brilhantes, né? Então quando eu tô falando de superfície, eu tô falando de textura, né, de reflexividade, aquilo que eu tava falando anteriormente. E mantive a cor. Então, assim, digamos então que eu tô fazendo uma cadeira preta, uma delas vai ser de metal e uma delas vai ser de plástico. Quando a pessoa entra em contato, né, com ela, então eu fiz uma alteração só de material. A percepção dela se altera em relação ao contexto do produto? Sim, porque uma talvez seja, né, lá voltando aos aspectos sensoriais. Uma delas talvez vai ser mais fria do que a outra, vai ser mais pesada do que a outra. Talvez a de metal possa dar uma sensação de algo mais refinado, né? Um metal brilhante e altamente polido, talvez vai ser uma coisa mais refinada do que uma cadeira de plástico. Então a gente vai mudando o nosso entendimento em vários níveis pela decorrência da alteração de cada um deles. Então digamos que agora eu tenho essa minha mesma cadeira, 2 de plástico, só que uma é branca e a outra é vermelha. E aí, será que o meu entendimento sobre esse produto se altera também? Será que talvez a cadeira branca eu não entenderia ela mais como uma, né, se eu precisasse escolher uma cadeira que é para ser colocada numa clínica, por exemplo, ligada à saúde? Será que a vermelha seria a melhor decisão? Será que a vermelha não é intensa demais, divertida demais, né? Será que ela não passa outros aspectos interpretativos ali e que na verdade eu fiz uma alteração apenas de cor? E aí assim a gente segue, né? Se eu faço uma alteração de superfície só, então quando a gente está falando, por exemplo, de embalagens de alimentos, né? Então, um exemplo que eu gosto muito é, por exemplo, embalagem de chocolate. Então, digamos que eu estou fazendo o projeto de uma barra de chocolate, uma embalagem para uma barra de chocolate, e aí as duas vão ser pretas, 2 embalagens pretas. E aí eu mudo apenas a superfície, eu faço uma altamente brilhante, então aquele preto super reflexivo, né? Então que tem vários pontos de luz, então tem contrastes ali na superfície dele, e o outro que é fosco. E aí, será que o meu entendimento de público, ou o meu entendimento até do sabor, né, o gosto que o chocolate que vai ter ali dentro, será que não se altera? Se eu pego essa embalagem que é fosca, por exemplo, será que eu não vou ter uma interpretação de que aquele chocolate que está ali dentro é mais amargo do que o outro chocolate que também tem uma embalagem preta, que pode ser do mesmo formato, do mesmo material, mas que tem apenas um acabamento diferente? Será que esse que é mais brilhante eu não vou entender como uma coisa mais doce do que o que é fosco? Então, isolar cada um desses aspectos, né, e fazer uma alteração, né, façam esse exercício, inclusive, de pensar esses aspectos, como que a nossa percepção em relação àquilo que a gente está interagindo também muda. E aí, dentro desses 4 aspectos, eu vou falar aqui um pouquinho mais aprofundado, mas lembrando sempre, né, não vamos esgotar os temas aqui, o objetivo é realmente que vocês tenham um pontapé inicial aqui para vocês caminharem depois. Eu vou falar sobre textura, né, então a superfície, abordando textura, e sobre cor, tá? Também vou falar
mais em conceitos gerais sobre cor, eu não vou entrar em aspectos muito aprofundados. Então, falando aqui sobre textura, ela é definida, então, pela Ellen Lupton como o grão tátil das superfícies e substâncias. Então, é aquilo que está ali na camada, né? O que a gente já imagina que é algo tátil. É a característica da superfície de um formato, que o Lucius Wong fala. E Adonis fala que é o que se relaciona com a composição de uma substância através de variações mínimas na superfície do material. Então aqui dá para perceber que, né, superfície, textura, reflexão, a gente está falando de acabamento, tá? Então é aquela última parte ali, a última camada do objeto com a qual a gente tem contato. E aí, quando a gente está falando de superfície, é muito importante a gente fazer a conexão de dois aspectos sensoriais, que são o visual e o tátil. Então, aqui eu já retomo aquilo que eu tinha falado lá no começo sobre a interação dos nossos sentidos atuando junto, né, para a gente fazer essa interpretação. E aí aqui a gente fala, então, como que o elemento visual com frequência, né, Adonis fala isso, que o elemento visual com frequência substitui as qualidades de outro sentido, o tato. O reconhecimento da textura pode se dar pela visão, pelo tato ou pela sua ação combinada. Então, assim, se eu tô olhando a foto de algo, eu já imaginei que ele é áspero, eu já imaginei que ele é pegajoso, eu já imaginei que ele é fosco, eu já consegui ter essa interpretação pelo aspecto visual ou pelo tátil, né? Então a outra maneira da gente ou confirmar, né, ou para pessoas que, né, com baixa acuidade visual, por exemplo, a outra forma que a gente tem de captar essa informação é justamente pelo tato. E aí a ação combinada, às vezes ela vai ajudar a gente a olhar e falar, nossa, eu achei que era uma superfície super rugosa e quando eu passei a mão eu vi que ela é polida. Então, na verdade, o que tem textura ali, o que vai me dar a sensação de textura é muito mais um aspecto visual, da presença de partículas, né, de outras coisas que estão ali no entorno, do que necessariamente algo tátil. E a textura é um componente, né, aqui quando a gente está falando de outros aspectos, já que a textura é um componente central do toque. E estudos neurológicos mostram compreender como o cérebro interpreta a sensação da textura pelo toque. Então, a gente quando encosta em uma textura, a gente tem as respostas fisiológicas. Isso é tudo, né? Isso é o que perpassa também todo o nosso... O que a gente está falando aqui de percepção é justamente isso. De que maneira que a gente interpreta aquilo e aí aquilo vai me causar sensações de estranheza, né? Vários aspectos. Tem uma disciplina, né, dentro do curso da graduação em design que eu já ministrei, que a gente faz esse estímulo sensorial nos alunos. E aí a gente, né, tenta fazer isoladamente, primeiro pelo tato, depois pelo olfato, paladar e por fim a visão, né? Então eles ficam vendados o tempo todo e por fim a gente coloca uma imagem, né, imagens diferentes ali para eles fazerem essa conexão com o repertório, com interpretação. E aí uma coisa que a gente observa é que ou o toque de alguma coisa muito fria ou muito áspera, geralmente provoca uma sensação de retração da mão, então a pessoa, né, se assusta. Então a gente tem essas reações fisiológicas justamente pela interpretação daqueles sentidos, daqueles estímulos sensoriais que a gente está recebendo. E aí, seguindo então nesse raciocínio da interação entre visão e tato, a gente vê, né, que alguns autores também abordam isso aqui, e que aí, por exemplo, a Ellen Lupton faz essa divisão entre a textura concreta e a virtual, né, que a superfície empregada em uma peça impressa ou em objeto palpável conta a aparência ótica, né? Então, assim, eu posso ter impresso uma folha com uma textura de areia, por exemplo, que na verdade eu estou fazendo uma texturização virtual, não uma texturização concreta, né, tridimensional aplicada a um objeto. O Lucius Wong fala então da divisão entre a visual e a tátil, né, que a visual é estritamente bidimensional, percebida pelo olhar, então é conectado com o que a Ellen Lupton chama de textura virtual. E que Adonis fala aqui que muitas vezes o julgamento dos olhos costuma ser confirmado pela objetividade do tato. Então ela fala, né, como que o tato é o que traz esse sentido mais objetivo para nossa interpretação.
E aí, quando a gente está falando então de textura aplicada, né, pelo design, a gente está falando mais uma vez da construção de significado. Então a textura é mais uma das formas, como o exemplo que eu dei anterior, né, dessa mudança do brilho e tal, que isso provoca, que a gente tem para fazer esse estabelecimento de uma atmosfera, de reforço de um ponto de vista, né, expressar uma sensação, alguma coisa que a gente queira construir ali no entorno. E que ele é, então, né, a textura é o que permite ao olho uma sensação individual a qual nós projetamos um significado associativo. É mais uma das, né, gente? A textura ela é vista aqui como mais um dos elementos morfológicos dentro da linguagem visual que eu estava falando lá da Adonis Adondes, né? E que a leitura da textura ocorre, então, pela ação conjunta de todos os elementos que a compõem, por cor, tom, forma, escala, movimento, direção. Tudo isso que está ali quando a gente vai observar é o que faz a gente fazer essa interpretação da textura. E aí, né, isso aqui é uma interpretação muito minha, assim, mas que eu acho que é uma forma da gente entender a nossa reação a texturas. Então, pensem que nesse momento aqui a gente está caminhando para construir o repertório de quem projeta, tá? Então, lembra que eu tinha falado lá no começo que a Karana fala que a gente tem que levar em consideração o repertório do usuário, mas que a gente precisa levar em consideração a construção desse repertório pelo designer, né? Pelo profissional, pelo projeto, pela seleção, né? Dos materiais que estão sendo colocados ali. Então, quando a gente observa uma textura, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Nas disciplinas que eu dou, que a gente precisa desenvolver esse olhar frio sobre as coisas. Então, assim, quando eu olho algo, toco algo, ouço, né, qualquer um dos sentidos que a gente tá falando, sinto o cheiro ou sinto o gosto de alguma coisa, eu já tenho uma interpretação ali, alguma coisa já me vem. Quando a gente pega isso que a gente já interpretou e tenta desmistificar, desconstruir, né, transformar em pedacinhos menores para que seja mais fácil a minha apreensão desse contexto, desse conceito, aí eu consigo, talvez, construir mensagens mais eficazes, né, naquela aplicação lá do que eu tenho de intenção para ela. Então, quando eu tô olhando uma textura, especificamente aqui na textura nesse caso, a gente primeiro tem sensações, né, então... E aí, por mais que eu esteja só olhando, eu já imagino, né? Então aqui eu tô falando dos sentidos todos ligados à visão, tá? Então eu tô apenas falando do aspecto visual aqui nesse ponto. Então eu tô falando, por exemplo, de como que quando eu vejo a textura eu imagino aspectos táteis. Então eu imagino se ela é áspera, macia, dura, quebradiça, elástica, acetinada, se ela é mole, né? Então aqui de novo, ó, o mole e o macio, né, como algo diferente. O mole é só algo que parece que vai afundar, vai derreter, e o macio parece que volta, né? Sensações térmicas, né, que estão dentro do tato. Então se ele é mais quente, se ele é mais frio, se ele é morno, se ele tá congelado, né? Então também aspectos ali que pela visão de uma textura eu consigo interpretar nesse sentido. Do ponto de vista de paladar, se eu imagino que aquela textura é doce, é azeda, é amarga, é salgada, umami, o que me vem ali né, quando eu vi aquela textura, eu automaticamente salivei porque eu imaginei que aquilo é azedo, né, então me deu aquela sensação. Então, assim, entender o que eu também posso ter de retorno nisso. Audição, se eu imagino que aqui o som daquilo, né, tá lá de novo no que o Ashby falou, então se ele é agudo, grave, se ele é abafado, se ele é ressonante, né, se ele é tinido, então de que maneira que o som, se eu encostasse, se ele fizesse um barulho ali, né, se alguém batesse alguma coisa nele, como seria esse som? O olfato, então se ele é algo frutado, amadeirado, cítrico, doces, né, se eu estivesse cheirando aquilo ali, então o que eu sentiria? Né, um cheiro de perfume, o que estaria ali no entorno, o cheiro é bom, o cheiro é ruim, né, cheiro de lixo, o que vai ter ali, então essas questões. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que nem sempre eu vou ter todos os estímulos, né, por todas as texturas. Tem algumas que vão ter mais peso para um lado, tem algumas que vão ter mais peso para o outro. Tem algumas pelas quais eu não vou conseguir imaginar gosto, por exemplo. Talvez eu não conseguir fazer uma associação a nada que me puxasse o paladar, né? Enfim, isso depende muito. O segundo nível, então, é esse de contextos e sentimentos. Então, já é ligado à emoção. Primeiro eu estava só interpretando, é quebradiço, né? É frio, esses aspectos muito sensoriais, assim.
No segundo nível, então, eu venho para esse contexto de sentimentos, né? Então, é o que é ligado às emoções sentidas pela visualização da textura. É o que vai gerar essa percepção sobre o contexto da textura. Então, assim, se eu tô, por exemplo, falando que ele é algo melancólico, suave, calmo, agressivo, se ele é uma coisa já que tem uma sensação de ser algo mais luxuoso, mais alegre, e aí eu já imagino se ele é mais luxuoso, ele poderia estar num hotel, se ele é mais alegre, ele poderia estar, enfim, num parque de diversões. Eu vou criando uma sensação em torno daquilo e contextualizando, né? A gente poderia, inclusive, dividir isso em dois níveis diferentes aqui, que é a mesma coisa lá da experiência no começo, né, que eu tava falando do Hesketh. Então, aquela divisão que ele faz entre a experiência sensorial, né, aquela que forma significado e aquela que forma emoções, caminha um pouco nesse mesmo sentido. E essa percepção, ela é complementada pelas sensações percebidas, né? Então, aquilo que eu percebi de sensação lá é o que vai me ajudar a decodificar, a decifrar isso que eu tô entendendo como, né, contexto e como sentimento que tá aqui. E aí um terceiro momento, então não vou falar nem um terceiro nível, é o momento em que a gente para e analisa friamente o que me fez ter aquela interpretação. Então é quando eu vou buscar entender os elementos morfológicos responsáveis por aquela sensação e por aqueles sentimentos que eu tive. Então, assim, se eu entendi que é algo que é cortante, né? Então, assim, nossa, a sensação que se eu encostar naquilo ali, ele vai cortar. E aí isso já me dá a sensação de ser uma coisa agressiva, né? Então, eu já passei lá pela sensação, pelo sentimento, eu tenho a sensação de que ele é frio. Aí eu posso olhar que às vezes é mais do ponto de vista de uma geometrização, né? Tem formas geométricas pontiagudas, tem transições bruscas entre áreas coloridas, e aí isso me parece ter um facetamento que tem brilho. É realmente olhar, então assim, se algo me remete a uma coisa mais macia, por que eu entendo maciez? Será que a transição entre as cores é uma coisa mais suave? Transição entre os tons ali, né? Então é quando eu vou levar em consideração outros aspectos, escala, por exemplo. Se eu tenho coisas muito pequenininhas num canto e coisas maiores do outro lado, se eu tenho apenas, né, uma textura muito minuciosa e muito pequena, talvez eu possa entender ele de uma forma diferente do que eu veria se os grãos forem grandes, né? Então, talvez se for pequenininho, eu vou entender como uma lixa, uma areia. Agora, se a gente dá um zoom nisso, né, que seja na lixa ou na areia, e aí eu transformo esses grãos táteis em coisas grandes, talvez eu vou deixar de entender ele como uma coisa áspera e vou passar a entender ele como uma coisa, né, pontiaguda, enfim, né? A escala interfere muito também nessa nossa interpretação. E aí eu separei algumas texturas aqui, mais no sentido de condução de exemplo, de raciocínio aqui pra gente. Essa textura, por exemplo, aqui, ó, ela dá uma sensação de uma coisa quebradiça. Se a gente pensa em algo, né, então do aspecto tátil aqui, ela me passa a sensação de ser uma coisa dura, né, um duro, porém frágil, né, uma coisa assim que se a gente encostar ele esfarela. Por exemplo, cada um de vocês talvez vá ter uma interpretação em relação à temperatura dessa imagem. Por quê? Porque a cor dela aqui, ela tá em escala de cinza, né? Então, se ela tivesse marrom, talvez eu ia associar isso a um solo rachado, né? Então, uma terra que a água secou em cima e aí ela rachou e formou essa imagem mais craquelada, assim. Então, já pode me dar a sensação de uma coisa fria, aliás, quente. Se ele já tiver, né, para tons esverdeados, azulados, né? O lado mais frio do ciclo cromático, talvez então eu possa ter essa interpretação de que não é terra, na verdade isso aqui pode ser gelo, por exemplo, que está sendo quebrado, enfim, né? A nossa interpretação passa por esses aspectos. Então eu entendi os aspectos aqui, né, sensoriais, entendi o tátil, entendi um pouco de superfície, né, o fato dele ser áspero ou não, dele ser fosco aqui, eu já entendo que ele é uma coisa que, né, enfim, aí, por exemplo, aí eu vou lá para contextualização, para sentimento. Ele pode me dar a sensação de uma coisa degradada, uma coisa que não é refinada, né? Então, se eu não imagino essa textura, por exemplo,
numa parede de um shopping, né? Se for, ela estaria com outras coisas em volta ali, fazendo esse contraponto e tal, mas imagina uma parede inteira desse jeito, um prédio inteiro desse jeito, né? Então a gente teria que ter esse contraponto para manter, então, aquele refinamento necessário e para ter um equilíbrio, mas então, do ponto de vista de contextualização, a gente vai tendo isso. Então ele parece uma coisa meio melancólica, meio triste, pode ser de algo que foi abandonado, né? Alguma coisa que ficou para trás, enfim, tem, né, um pouco nesse sentido. E aí, quando a gente para fazer a análise fria e calculista aqui, o que a gente entende? A gente vê grandes áreas disformes brancas com linhas pretas cruzando. Então, essas linhas pretas a gente entende como fendas, né, que estão abrindo ali essas placas brancas e que estão formando essa textura. Então, tem alguns pontos onde tem uma transição mais suavizada né, nesse ponto aqui, por exemplo, a gente vê uma transição mais suavizada de textura ali. E aí a gente vê que, na verdade, o que pode ter acontecido ali é que não tem... dentro daquela partezinha ali, ele não é facetado, ele é todo mais arredondadinho, assim, só que tem uma fenda logo do lado dele que faz essa formação de figuras geométricas, assim, mostrando placas, né, de material separado. Essa daqui, por exemplo, né, então aí a gente já vê se a gente vai então para as sensações aqui que isso provoca, né? A gente tem a sensação de que é frio, de que é duro, de que ele é pontiagudo, então pode ser que ele, né, fure a mão de quem encostar nisso aqui. Ele parece ser algo brilhante, né, reflexivo. E aí quando a gente vai para contexto, para contextualização, ele parece gemas, né, lapidadas, então ele tem um pouco essa sensação de uma coisa ligada à joia. E aí pode ter algo tipo como se fosse uma matéria-prima bruta ali de alguma coisa que vai ser colocada em joia, então tem um certo refinamento, ou um certo, do ponto de vista também pode ter natureza, né, no entorno dele ali, então tem várias interpretações de contexto que a gente também pode fazer. E aí quando a gente vai lá para os aspectos, né, frios e calculistas aqui, então a gente vê geometrização, a gente vê formas geométricas pontiagudas, então por isso aquela sensação de que aquilo pode me perfurar, pode ter alguma coisa nesse sentido. A frieza vem muito da cor, né? Então esse entendimento de uma coisa mais fria, se a gente mudasse e colocasse isso aqui completamente vermelho com laranja, por exemplo, ele já ia dar outra sensação, que não é essa, né, que a cor azul trouxe. Por que ele dá a sensação de brilho? Por causa das transições bruscas de cor nessas faces, né? A gente imagina facetamento porque tem mudança de tonalidade, então parece que a luz está batendo de um mesmo ponto e a superfície está mudando, né, a direção, então isso quer dizer que a superfície é facetada. E aí, né, o rosa aqui dando contraste então com esse roxo, um rosa muito claro, dá essa sensação de um brilho, de um highlight que está sendo formado ali na superfície. Essa outra textura, né? Então a gente já vai para um outro caminho aqui, onde a gente já vê muito mais suavização, né? Então ele parece ser uma coisa, quando a gente pensa então em sensações, né? Ele parece ser uma coisa macia, né? Ele não parece algo muito duro, assim, porque ele tem... Olha eu entrando já nos aspectos interpretativos, mas ele parece ter essa maciez, até do ponto de vista auditivo, não sei vocês, assim, mas me dá uma sensação de uma coisa silenciosa, calma, né? Traz um pouco esse aspecto, né, de uma coisa introspectiva. E aí quando a gente vai para contexto, então ele parece ser uma coisa suave, calma, né? Ele tem essa atmosfera mais mística, talvez, ali no entorno. E aí quando a gente vai parar para analisar, então, os aspectos que compõem, né, a imagem que faz essa interpretação pra gente, pode ser, então, essa transição suave de cores no fundo. Então, como não tem uma transição brusca, né, ele sai de um tom frio, vai na direção de um tom quente aqui na esquerda, e aí a gente vê que isso tudo é feito de uma forma muito suave. Então, por exemplo, se fosse um momento de luz do dia, seria talvez aquele momento de transição, de pôr do sol, né, assim que o sol se pôs e aí o céu tá escurecendo. Então, tem um pouco daquela calma, daquela, né, atmosfera mais... E esse místico talvez esteja na presença desse branco meio translúcido em volta, né, porque
a gente está vendo uma superfície, né? Tem uma textura aqui na frente, né, algo que está como se fosse uma película e que a gente consegue ver através dele. Então essa translucidez que o material traz, talvez tenha essa sensação de uma névoa, né? Uma coisa que abraça. E aí também essa sensação do entrar, né? Então como se fosse uma caverna, é justamente por causa dessas bordas mais apertadas aqui no canto, né? Então tem como se fosse uma moldura mais apertada e a sensação de profundidade. Então aqui já é um outro elemento do aspecto compositivo, né? Então que dá a sensação de algo mais profundo. Essa outra imagem aqui, né, quando a gente para interpretar, então, do ponto de vista de aspecto tátil, a gente imagina que ela é líquida, né, que ela tá explodindo, assim, que ela é fria, né, dá a sensação de ser algo frio. E aí a gente tem muito essa ideia, então, de que é uma coisa em movimento, né, ele passa essa sensação de uma coisa em movimento que está explodindo, que é aleatório, né? Dá um pouco essa sensação de uma coisa de surpresa, inesperado, não programado, não projetado. E aí, quando a gente para interpretar isso aqui, a gente já tem muito essa sensação, né? De que pronto, não, é um líquido que caiu aqui. E se a gente pensasse sob outra ótica, né? Se isso aqui fosse, por exemplo, uma escultura de vidro estática, né? Que desse pra gente essa mesma visualização aqui, só que na verdade ela não tem movimento nenhum. Ela não foi a captação de um instante como a gente tem o nosso primeiro intuito aqui é de pensar que foi a captura de um instante em que algo caiu, né? E que tá fazendo essas ondas e que a ideia é que ele está caminhando na direção de algo, então por isso que a gente tem essa sensação de movimento. Mas se fosse uma escultura, o que daqui dá pra gente essa sensação? Então essas formas orgânicas, né? Essa sensação de algo mais fluido, sem muita geometrização. Lá nas primeiras a gente viu formas mais geométricas, nessa daqui a gente vê formação mais arredondadas, né? De quinas mais suaves. A gente vê muita alteração de escala também, aquilo que eu tinha falado. Então tem uma escala pequenininha do lado direito no alto, do lado esquerdo no alto, então ele vai caminhando e vai crescendo o tamanho das formas aqui na direção da direita, né, na parte de baixo. Então a gente vê que tem um pouco essa sensação de algo que tá, né, um volume grande de coisas caminhando aqui na direção da direita. Essa coisa de massas, né, então tem uma aglomeração de algumas partes e outras tão pequenininhas, então tem muito esse sentido da aleatoriedade. E o uso das diagonais aqui dando essa sensação de movimento, enfim, são outros aspectos aqui que fazem a gente ter essa interpretação. Aí separei algumas imagens também que, né, são imagens de modelagem tridimensional renderizada aqui, mas que é interessante da gente analisar. Então a gente vê, por exemplo, essa bola transparente aqui com esse líquido, né, brilhante caindo em cima. A gente entende que, tá vendo? Eu já tô falando que é um líquido, né, que tá caindo aqui, que a gente tem essa interpretação de algo líquido que tá derretendo ali no entorno. A sensação que dá é que ele é pegajoso, que ele é mole, né, que ele continua em processo de derreter. Ele pode, por exemplo, ser algo que já inclusive resfriou aqui em volta nesse formato. Mas ele continua dando a sensação pra gente desse escorrer. Isso é muito em relação à forma, né? A forma tá fazendo esse papel. E aí são duas, né, do ponto de vista, então, de contexto, de sentimentos aqui. Então ele dá essa sensação de uma coisa, né, de um ambiente mais limpo, que parece um estúdio aqui. Tem um certo grau de refinamento nessa, né? Tem um certo... algo chique, algo refinado aqui no entorno que é muito relacionado ao brilho, né, que os dois trazem. Então tem essa transparência, né, da bola que tá ali embaixo, super brilhante, então a gente consegue ver muitos reflexos do que tá no entorno ali nessa bola. A gente entende que é translúcido porque a gente tá vendo um pedaço da mancha de líquido ali em cima, né, a gente tá vendo um pedaço dela, tá vendo um pedaço do fundo, né? Então a gente vê que é um elemento ali que carrega a mesma cor que está lá no fundo. Se ele não tivesse essa mesma cor, a gente provavelmente entenderia ele como algo opaco, brilhante, e não como algo transparente, brilhante.
E aí, uma coisa que é legal da gente entender, né? Por que que a gente entende essas duas texturas como coisas separadas? Tem a cor, que é uma das coisas uma das informações importantes aqui, a tinta, né? Esse elemento dourado que tá em cima, ele é opaco, porque eu parei de ver a parte de trás, né? Então, ele tampa esse círculo, então a gente vê ele acompanhando a superfície. É brilhante também, só que é um brilho diferente, é um brilho que tem grãos dentro, né? Então tem granulometria ali na parte de dentro daquele brilho, a gente vê que os próprios grãozinhos, cada um recebe a cor de uma forma diferente e isso vai mudar a relação dele né, com essa sensação de textura. Aqui é um que eu deixo que eu acho interessante, porque é uma textura que me traz muita relação com o aspecto de paladar. Então, pra mim, é uma imagem que traz muita sensação de uma coisa doce azeda, assim. Porque aí se a gente para, né, então tem os aspectos aqui, né, de sensação. Então tem essa questão gustativa que me causa esse estímulo. Tem essa questão de ser uma coisa que parece que quebrou e que ao mesmo tempo a parte de fora é rígida e o interior é mole, não é macio. Esse aqui parece realmente que ele é mole, né, pegajoso. Não parece que ele vai voltar à forma original, né? Então tem esse sentido. E aí, de conter esses sentimentos, ele parece ser uma coisa que é focada em público infantil, né? Tem esse grande contraste de cores, aqui essa intensidade de cores também, né? Esse branco presente em vários pontos aqui mostra esse brilho intenso, né? Então ele mostra essa coisa que talvez pareça um pouco linguagem de jogo ou linguagem de bala, né? Coisa direcionada para público infantil, adolescente, assim. E aí, quando a gente vai vendo, então, nessas informações visuais que fazem a gente compreender dessa forma, a gente vê, então, que tem o facetamento, tem a geometrização, a gente entende facetamento por mudanças bruscas de cor nas faces, né, de tonalidade. Essa parte do meio, então, ela já é toda orgânica, né, então ela tem ela parece uma coisa mole, assim, porque e parece que tá esticando, né, então a gente tem essa sensação de movimento, de algo que está flutuando e que está sendo esticado ao mesmo tempo, então, né, entender esse interior. A parte do azedo, né, por que a gente às vezes tem essa interpretação, esse verde cítrico, né, ele causa uma reação fisiológica na gente que talvez seja ligada realmente ao limão, aspectos mais, né, de gosto cítrico realmente que a gente remete à cor. Se o objeto fosse de outra cor, a gente não teria essa mesma associação. Aqui é uma imagem que é interessante, que mostra esse contraste, então, entre uma parte da peça, essa branca, que é muito brilhante, muito geométrica, muito simétrica, né, e muito bem finalizada, então ela tem esse contraste ali entre as duas, e causa a sensação de ser uma coisa quente no meio, né, ele dá a sensação de ser algo meio que quebradiço ali na parte de dentro, dá a sensação de ser uma coisa frágil, né, do ponto de vista, né, de temperatura e, né, fica muito no aspecto tátil. E quando a gente vai para contextos e sentimentos, isso aqui, ele dá uma sensação de ser uma coisa refinada, né, então tem uma coisa mais refinada ali no fundo, ou algo tecnológico, né, traz um pouco esse sentido. E aí, quando a gente vai para as informações visuais, é justamente por causa desse brilho e dessa superfície polida branca, né, que tá ali naquela peça da parte de trás. E no meio, então, tem isso que parece ser uma película, né? Então, parece que ele tem uma espessura fina de parede ali, que parece que se a gente apertar, ela vai quebrar. Então, ele dá um pouco essa sensação de fragilidade, né? Ao mesmo tempo que é quente, ao mesmo tempo que parece que ele tá pulsando, assim, né? Dá um pouco essa sensação, porque o meio é muito quente, a parte da borda vai ficando com menos intensidade de cor, então parece que o ponto central da temperatura tá ali e no entorno isso é menos evidente, né? Enfim. Essa daqui já é uma que parece que tem a junção, assim, de várias texturas, né? Se vocês observarem nessa imagem, a gente vê algumas parecem ser rígidas, algumas parecem ser macias, algumas parecem ser foscas, algumas parecem ser brilhantes, né? A gente vê, por exemplo, as duas bolas que estão na parte de baixo e na parte de cima da figura, essas duas bolas brancas,
elas parecem ser, por exemplo, de cerâmica rígida, né, porcelana rígida ali, parece que elas estão justamente deformando as formas que estão ali no entorno e elas não estão sendo deformadas. Agora, o círculo roxo, por exemplo, aqui da esquerda da imagem, ele já parece ser uma coisa que é macia, né? E ele é fosco, então ele dá um pouco a sensação de ser uma coisa de massinha. Então parece que se eu apertar ele vai deformar ali e não vai voltar, né? Ele não parece ser algo macio, na verdade ele parece ser algo mole, plástico, né? Então tem um pouco esse sentido. Então é legal vocês observarem que é apenas uma imagem e que a gente faz, né? Interpretações aqui, tentem pensar lá do ponto de vista dos elementos que eu estava falando de forma, textura, cor e material, né? Então a gente já faz uma interpretação aqui do que pode ser o material com base na nossa interpretação de brilho, de forma, né? Então são formas mais regulares ou menos regulares. Então a gente já faz um pouco essa interpretação e imagina quais são os materiais que são aplicados ali. E aí essa última aqui, né, essa última imagem, ela passa um contexto muito de tecnologia, de uma coisa que parece que assim um futurismo distópico, né, aquela coisa em um novo planeta. E aí assim, analisem friamente mais uma vez por que a gente tem essa sensação, né? É apenas uma imagem de uma superfície que parece irregular e desnivelada, né? Então ela tem níveis diferentes ali no chão, e isso talvez volte o nosso repertório para as imagens lunares, imagens de Marte que a gente, né, tem acesso a filmes que a gente já viu dessa maneira, então aquela coisa, né, do espaço, nosso imaginário, em contraste com formas muito brilhantes, polidas, bem acabadas, simétricas, né? Então esse contexto parece que de algo muito tecnológico que foi inserido em um ambiente rústico, não habitado, né? Porque se a gente for olhar, então ele é todo muito vazio. Se a gente imagina, tem som nisso, né? Imagina o silêncio que tem ali, aquela coisa toda. Então a gente tem interpretações aqui com base em informações que a gente buscou lá no nosso repertório e interpretou. E aí, né, falando rapidamente aqui do outro elemento morfológico, que é a cor. Então, para entender a relevância da cor, é importante a gente entender os elementos que são importantes para a sua compreensão, que são o fenômeno cromático, né, da cor, recepção mecânica da cor pelos olhos, a interação interna e externa, então entre cores e interação com o contexto, né, e o contexto realmente que é o que vai formar percepção e significado. No livro da Psicodinâmica das Cores na Comunicação, a Farina, né, e os outros autores falam sobre essa ação tríplice na comunicação visual. Então, em relação a a recepção, né, dos olhos, ele fala como uma interpretação, impressionar a retina. Então, é algo que faz esse estímulo da retina. Do ponto de vista, então, do que a gente colocava lá como interações internas e externas, ele coloca que são essas reações fisiológicas à cor. Então, tem cores que provocam aceleração do batimento cardíaco, tem cor que provoca uma redução desse batimento, enfim, e as cores são usadas, né, de acordo com a finalidade dela, sendo programada essa sensação que ela vai gerar em quem está observando nesse sentido. A construção, então, que é algo ligado ao repertório e à cultura, né? Então, essa construção da percepção e dos significados é aquilo que a gente está falando desde o começo lá, que depende fortemente da memória que a pessoa que está observando já tem em relação, né, àquela cor, aquele aspecto ali que está sendo aplicado. E aí a cor, então, como fenômeno cromático, né? Falando rapidamente, isso, né, todo mundo já viu muito em física ou em outros contextos. Então a cor é uma interpretação ocasionada pela sensação luminosa da luz. Então ondas eletromagnéticas com capacidade de promover estímulo da retina, com o espectro da luz visível ocupando uma pequena porcentagem do espectro eletromagnético, né? Então, quando a gente pega o espectro eletromagnético inteiro, a gente tem que o espectro da luz visível é uma pequena parte dele, é justamente essa parte que faz com que a gente faça essa interpretação do nosso entorno, né? A recepção da informação da cor.
E aí alguns corpos absorvem todos os corpos, na verdade, né? Mas assim, alguns deles vão absorver uma quantidade maior dos raios luminosos e outros vão refletir uma quantidade maior. E é justamente essa diferença, né, do que a gente vai receber, então o comprimento de onda ali que vai fazer com que a gente interprete tal cor, né? Então, como fenômeno cromático, ela é esse conceito. Outro ponto, então, é que a percepção retinal das cores ela é estruturada em binariedade, né? Havendo um oposto para cada cor. Então, vocês já devem ter percebido que, às vezes, quando a gente recebe um estímulo cromático prolongado, acontece uma saturação dos canais da retina que solicitam um retorno ao equilíbrio. O que isso quer dizer? Então, quando às vezes a gente ficou olhando, né, para uma figura verde por muito tempo ali, quando a gente faz uma modificação, né, então a gente caminha com o nosso olhar para uma parede branca, por exemplo, a gente fica visualizando aquela mesma figura em vermelho, né, que é a cor oposta no ciclo cromático ali. Então, os nossos olhos fazem essa solicitação de um retorno à cor oposta, né? Então, é uma reação, um efeito fisiológico que a gente tem em relação a isso. O Joseph Alberns, né, foi um grande estudioso da cor. Ele fala sobre o contraste simultâneo, que é um dos principais aspectos na relação entre cores, né? Então, o livro principal dele aqui é A Interação da Cor, então ele fala sobre essa interação entre cores, né? E a interação da cor com o contexto onde ela está inserida. Então aqui é até o que ele fala em relação ao fato físico e o efeito psíquico, né? Que provoca discrepâncias. Então quando a gente está observando, por exemplo, uma mesma cor, né? Uma mesma forma ali com uma cor específica, que vai sendo colocada em interação com cores diferentes, né? A gente vê uma alteração daquela cor específica que deveria se manter a mesma, só que a nossa interpretação se altera completamente, justamente por causa dessa questão do contraste simultâneo. Então, o contraste simultâneo que ele fala é essa formação como se fosse de um halo oposto, um halo no entorno ali da forma, da cor complementar dela. Então, assim, é uma espécie de compensação ali que é feita no entorno e que isso vai interferir na interação que a cor tem com outros, né, com outros tons, com outras matizes, com outros elementos que estão ali no entorno, e isso vai provocar essa sensação de discrepância, né? Então, a nossa percepção é muito alterada de acordo com a relação em que as cores são colocadas. E aí, então, como elemento morfológico, né, a cor precisa ser entendida como um dos elementos que compõe a linguagem visual. Então, ela é um dos aspectos que a gente consegue alterar, né, consegue passar por aspectos manipulativos ali para fazer essa construção de mensagens visuais. E aí é preciso entender, então, que a cor, ela é informação, né, captada pelos olhos, processada pelo cérebro, na construção de uma percepção, e que o olhar possui um papel importante na construção do pensamento, né? Então, quando a gente faz essa análise e essa interpretação ali da cor, né, parte dos olhos, só que a gente passa por um processo interno de construção desse significado, né? E aí, né, só tem um esqueminha aqui no canto sobre o círculo cromático, eu não vou entrar nesse aspecto, né, mas falando assim, cores primárias, secundárias e terciárias ali. Tem uma aula minha específica que fala sobre cor, então para quem tivesse interesse o vídeo está disponível aqui também. E a sintaxe das cores rege os elementos que constituem a mensagem plástica. Então, assim, é importante a gente entender que a cor, por si só, né, em si, ela tem movimento, ela tem peso, ela tem equilíbrio, ela tem espaço. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma concepção de uma composição, por exemplo, né, que é um dos temas que eu abordo muito. Quando a gente tem um branco de fundo, né, então um quadro branco onde eu vou posicionar elementos, entender que esse próprio branco que está ali atrás, ele tem peso. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que, vou colocar só uma coisinha aqui no meio e aí vai ficar com a sensação de vazio, de leve. E, na verdade, dependendo da maneira que a gente constrói, aquele branco que está posicionado ali, ele fica pesado, ele fica grandioso demais e ele abafa a forma colorida, às vezes, que a gente colocou ali no centro. Então, a gente entender que
as decisões que a gente toma têm esse peso, então a decisão de uma cor que vai ser aplicada, né, em contextos projetuais, ela é relevante porque ela precisa levar isso em consideração. E aí, né, eu já tinha até começado a tocar nesse assunto com vocês, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Eu trago para dentro da percepção dos materiais uma abordagem que o Loback fala sobre função prática, função estética e função simbólica. Só que aqui eu vou trazer isso conectado a outros aspectos, então eu vou trazer isso conectado à dimensão cognitiva, afetiva e conativa, que é uma interpretação que é feita pela professora Regina, né, professora Regina Dias, Maria Regina Correia Álvares Dias, que fala então sobre esses 3 âmbitos necessários de serem considerados na percepção. E aí então eu faço essa relação, né, isso no exemplo que eu vou dar mais pra frente para vocês, isso vai ser importante. Então, quando a gente fala de função prática, né, de um objeto, a gente está falando dessas relações fisiológicas em nível orgânico corporal, né, então algo que suporta o peso, que dá o apoio numa parte que precisa, né, no caso aqui da cadeira, então o encosto dar o apoio, então essas funções básicas, né, do que o produto, por exemplo, precisa desempenhar é tido como função prática. E trazendo isso para dentro da dimensão cognitiva, né, na análise de materiais, a gente está falando de uma avaliação das características dos materiais e produtos. Então, é um mapeamento dos atributos objetivos estéticos. Então, assim, quando a gente está falando de transparência, de cor, né, esses aspectos assim mais simplificados são nesse sentido. Então, é aquilo que, como lá no começo, aquilo que desperta os sentidos, né? Então, é alguma coisa meio nessa linha. E aí, quando a gente parte aqui para a função estética, né? Então, a gente já está fazendo uma espécie de interpretação. Então, aqui a gente já vai para um aspecto psicológico, né? Que possibilita essa identificação do homem com o ambiente artificial. Então, o uso sensorial de produtos, né? Então, com base, então, na experiência anterior, eu vou fazer essa interpretação da cor, da forma, da textura. Então, assim, se eu tô olhando, por exemplo, um objeto que eu tenho a sensação de que ele não tem equilíbrio, né, uma cadeira de 3 pés, e eu olho aquilo e falo, nossa, parece que ela vai cair. Então, isso já é uma parte de função estética na qual eu tô interpretando com base, né, naquilo que eu recebi de estímulo sensorial. E aí, conectado a isso, a gente tem a dimensão afetiva. Então, a dimensão afetiva é relacionada às emoções e prazeres provocados pelo material ou produto, e é uma reação às características estéticas. Então, lá no primeiro ponto, eu fiz essa interpretação, essa coleta de informações, né, esse entendimento, e quando eu vou para o segundo nível, aqui eu já estou indo para uma função onde eu começo a fazer essa interpretação e gerar emoções, né, e gerar, enfim, eu estou já baseando essas interpretações no meu repertório. E aí, num terceiro nível, então, a gente fala de função simbólica, que é quando eu falo realmente dessa construção de significado, né? Então, aqui, por exemplo, eu tô falando né, o Loback fala de aspectos espirituais, psíquicos e sociais, então a gente também tá falando de um repertório, só que no nível mais aprofundado. Para quem estudou semiótica, né, é lá no aspecto da semiótica, a gente está falando dessa construção de símbolos, realmente, né? Então, como que um objeto, algo em si, carrega significado consigo. E aí, é num nível mais profundo, né, em relação ao estético. Então, exemplo aqui, formas que remetam a rituais ou tradições. Então, dentro das culturas específicas que a gente está projetando, as coisas vão ter papéis específicos. E aí, isso está conectado, então, com a dimensão conativa, né, lá dentro do trabalho da Regina. E aí, é quando a gente começa a fazer essa tomada de decisão e atitudes, né, e ter atitudes com base no que a gente teve de influência por aquele material ou por aquele produto, né? Então, é quando eu começo a ver se eu tenho, né, se eu desejo ele por algum motivo. Então, assim, essa sensação que ele me gera, né, que me gerou ali, me dá uma ideia de que isso carrega um símbolo de poder, né? Então,
aí eu já olho aquilo e falo assim, nossa, talvez se eu tivesse esse produto, eu passaria uma imagem de mim mesmo de tal forma. Então é quando eu já começo a fazer essa tomada de decisão de, né, querer ou não querer aquele produto, de achar que ele está adequado ao contexto ou não. A ideia do copo de plástico, de vidro, lá no começo, quando eu estava falando do Ashby, né? Então, assim, se o copo é de plástico e aí é um copo que está lá no restaurante, aí eu já passei por todos os graus de interpretação e cheguei na conclusão de que aquele copo de plástico não deveria estar naquele restaurante refinado. Então aqui já tá lá na dimensão conativa quando eu tô tomando decisões com base, né, no meu repertório, na minha interpretação aqui, na minha cultura, né. E aí, então, o exemplo que eu vou trazer para vocês é justamente o exemplo da minha tese, né, a minha pesquisa de doutorado, que teve como objetivo geral fazer essa avaliação, né, a minha tese foi orientada pela professora Eliane Aires, né, e a gente teve, então, o objetivo com isso fazer essa avaliação da percepção dos usuários em relação à aplicação dos colorantes naturais ao PLA na impressão 3D, comparando o produto com produtos impressos em PLA com colorante sintético disponível no mercado. Então, assim, né, a minha pesquisa, o título dela é Percepção dos usuários frente a produtos fabricados via impressão 3D em PLA colorido com masterbate de urucum, tá? Então, né, passando pelos objetivos específicos aqui, acho que fica mais claro. Então, meu primeiro objetivo era fazer essa extração dos colorantes de fontes naturais. Fiz de vários, cheguei ao único que na minha pesquisa toda resistiu à temperatura que eu precisava para fazer a inserção dele dentro de um polímero, que foi o de urucum. Desenvolvi, então, essa metodologia de inserção dos colorantes extraídos de fontes naturais no PLA, né, que foi por meio do masterbate, que foi a estratégia que a gente utilizou. O masterbate é né, vou falar rapidamente aqui, porque a pesquisa é grande e o meu foco é na percepção, mas assim, o masterbate, então, é essa estratégia que a gente usa de colocar aditivos em uma carga em um veículo, né, um polímero, um outro material que seja compatível com o polímero fim, que no meu caso era o PLA, que é o poliácido lático, e aí eu colocava então essa carga concentrada e esse elemento que é o veículo que vai me ajudar a melhorar a homogeneidade, né, e a dissolução, né, a dissipação e inserção desse material dentro da minha base polimérica. E aí, então, depois disso, a minha ideia, então, foi investigar a influência da inserção desses colorantes naturais na propriedade de biodegradação. Então, eu fiz biodegradação, fiz fotodegradação, né, e fiz a análise da amostra, como que ela ficou depois. Fiz, então, a produção de um filamento para impressão 3D com esse material e testei a viabilidade dele de processamento via impressão 3D. Desenvolvi um produto com base em todo o contexto ali que fazia sentido dentro do público que eu previa, dentro do processo produtivo, do material que eu estava trabalhando. E esse produto, né, foi fabricado via impressão 3D. E por fim, o meu foco foi nessa avaliação da percepção do usuário em relação aos produtos impressos com o polímero que eu modifiquei, então o material desenvolvido na pesquisa, em relação ao material, ao PLA em filamento que já é disponível no mercado. Então, assim, o que era o meu objetivo com essa avaliação de aceitação do usuário? É justamente de entender que às vezes a gente desenvolve um material e que não necessariamente ele tem uma finalidade, um fim de aplicação, né? Às vezes ele não chega a ser aplicado, porque às vezes ele não está alinhado com aspectos perceptivos, né? Esse raciocínio todo que a gente está seguindo aqui não está alinhado com aspectos perceptivos relevantes naquele mercado para onde eu estou me direcionando. Então, às vezes eu estou projetando para um público que espera alguma coisa mais natural e aí aquele material especificamente não passa a sensação de natureza. E aí às vezes eu tive um super desenvolvimento, ele é biodegradável, ele tem vários aspectos ali que estão por trás, mas ele não é bem recebido pelo público porque ele tem um aspecto visual, tátil, olfativo, né, gustativo, dependendo do que for, que não é alinhado com o que a gente espera. Ou às vezes o contrário, né? Então, assim, às vezes a gente tem um caminho de
Quero fazer um material biodegradável, por exemplo, mas eu quero deixar ele com o aspecto mais parecido possível com os polímeros comuns que são aplicados nesse mercado. Aí, às vezes, assim, eu mudei absolutamente nada e às vezes as pessoas nem vão ter percepção de que aquilo é um material mais natural ou que tem um impacto negativo menor no meio ambiente. E às vezes o grande diferencial que eu estou projetando e que eu gostaria que as pessoas percebessem e aceitassem, às vezes ele ficou muito mascarado e não provocou o efeito que eu queria. Então foi nesse sentido, né, de pensar que a gente está desenvolvendo um material em pesquisa e que esse material precisa ser testado, não só do ponto de vista técnico, mas a gente precisa passar por testes de percepção para entender se ele tem aplicabilidade, se é viável, né, a inserção dele no mercado. E aí aqui tá só, né, a foto dele bonitinho, impresso, né, para mostrar que eu não vou entrar muito nos aspectos do projeto também, mas aqui tá o bico da impressora 3D aqui na esquerda e a pecinha que acabou de ser impressa aqui em cima da mesa aquecida na impressora 3D. E aí eu entro então na minha estratégia para avaliação da percepção do usuário. Então, levando em consideração aqueles 3 níveis lá, né, função prática, estética e simbólica, ligados então à função dimensão cognitiva, afetiva e conativa, né? Então, pensando nesses aspectos, eu fiz a elaboração de um questionário que passava por cada uma dessas fases, no entendimento do que o usuário teria em relação ao produto que eu desenvolvi. E aí aqui a gente vê a primeira coisa foi a formação de um perfil do entrevistado, né? Então, que eu precisava entender se essa pessoa para quem eu estava perguntando, se ela já tinha contato com impressão 3D ou não, se ela já tinha algum entendimento, se ela trabalhava em áreas que tinham relação com a impressão 3D de alguma forma, né? Enfim, fazer esse entendimento geral de quem era essa pessoa para quem eu estava perguntando para eu saber motivações da interpretação que ela teve, porque às vezes aquilo foi motivado por algum aspecto específico que eu preciso levar em consideração. E aí, então, né, os resultados aqui que eu tive, a gente vê que a idade modal, então, das pessoas foi de 34 anos e meio, né, então, fazendo esse cálculo ponderado. O público foi muito dividido entre gênero masculino e feminino. A grande parte, né, das pessoas que foram entrevistadas atuavam em áreas projetuais. A gente vê aqui, então, a parte, por exemplo, do design ficou em 67% das pessoas, e aí a gente vê arquitetura, engenharia, né, então essas áreas projetuais foram as mais significativas dentre os entrevistados. O grau de contato com impressão 3D, então a gente vê que 74% das pessoas têm um grau elevado, né, entre 3 e 5 aqui, que eu pedi para eles colocarem numa escala. E aí, uma coisa que eu perguntei, então, em relação a, né, as etapas que a pessoa executa em relação à impressão 3D. Então, assim, se ela tinha proximidade ou não com a impressão 3D e que tipo de etapa que ela executa. Então, a gente vê que muita gente aqui tinha esse processo de acompanhamento. 85% das pessoas tinha contato com o processo efetivamente acontecendo. Por que isso é importante também eu perguntar? Porque eu coloquei na mão das pessoas, vocês vão ver mais pra frente aqui, peças impressas em 3D no meu material e no material, em 2 materiais comerciais, que um era o vermelho e o outro era o branco, né, que seria sem coloração nenhuma, seria o material cru, vamos dizer assim, né. E aí eu queria entender se eu precisava isolar o entendimento que as pessoas tinham em relação à textura da impressão 3D, porque quando a gente fala de material impresso pela tecnologia FDM, né, que foi a que eu usei, ele deixa as linhazinhas de construção da peça muito evidentes. Então, se a pessoa nunca teve contato com aquilo ali, é uma coisa que, assim, vai ficar, né, a percepção dela daquilo pode interferir no entendimento dela em relação ao material. Então, por isso entender se ela tinha contato com a impressão. E aí, quando, né, no final dessa parte de formação de perfil, eu perguntei então se a pessoa tinha, né, contato com essa parte da compra do filamento e se quando ela ia fazer essa compra do filamento, a cor era relevante ou não. Então, 81% das pessoas consideram que a cor do filamento
é importante, né? Então já fez compra do filamento com base na cor. E perguntei também em qual das partes do projeto que eles consideravam que a cor era importante na impressão 3D. Então a gente vê que a maioria deles fala que em peças de apresentação ou peça final para venda, né? Então assim, a gente vê que os maiores aqui, 37% e 85%, são nessas peças que já são para um contato maior com o público externo, né, que não está necessariamente mais dentro da equipe, quando a gente está fazendo teste volumétrico ou teste preliminar. Então, tem essa associação da cor a um material, a um produto mais acabado. E isso é importante na interpretação do resto das respostas. Num segundo nível, então, eu entro na parte da análise das características sensoriais dos materiais. Aí aqui, então, é quando eu começo a falar, então, da função prática do Loback e da dimensão cognitiva que a Regina fala. Então, o usuário, né, quem está sendo entrevistado aqui, começa a entrevista sem saber nada do material. Então, eu entrego as peças na mão da pessoa e não explico nada, não falo nada sobre o que é, e aí eu peço, então, para eles fazerem uma avaliação de transparência, eu vou mostrar como é que eu fiz isso, e também uma avaliação de brilho e atratividade. Então, eu peço para eles colocarem em escala o mais atrativo, do menos atrativo ao mais atrativo e do menos brilhante ao mais brilhante. E aí aqui a gente vê a pecinha, então, que foi feita para analisar a transparência, e aí a gente, né, fez degrauzinhos na peça, então, e aí a pessoa colocava em cima de uma cartilha que ela conseguia ler até que cor, até que letra ela conseguia ler ali embaixo. Então, a gente ia fazendo essa análise da translucidez, na verdade, do material, né, em relação à espessura que ele ia adquirindo ali. E aí a gente teve, por exemplo, né, então pensando no material branco, o amarelo e eu colocava só a nomenclatura amarelo realmente para não interferir na interpretação, mas o amarelo é o material feito com urucum, né? E aí a gente vê que assim, a translucidez, então, do branco, né, foi a maior de todas elas, e do amarelo a gente vê que chegou próximo. Então, assim, quando a gente chega a 1 milímetro aqui de espessura, a pessoa conseguia ver aqui geralmente, né, um pouquinho mais, aqui ela chegava a ver um nível 2, né, um pouco acima do nível 2 ali de visualização do texto que estava abaixo. O vermelho era, né, o menos translúcido de todos eles, e o branco era o mais. Mas a gente vê, por exemplo, que o amarelo teve uma translucidez mais próxima ao material natural do que ao vermelho. E isso foi um ponto importante porque a gente conseguiu atribuir coloração ao material mantendo translucidez, né? Então, uma coisa que a gente não queria era colocar um colorante que deixasse ele completamente opaco, para não alterar tanto também as propriedades do material. Em relação ao brilhante e ao atrativo, né? Então também a pessoa tinha duas escalas ali na frente nas quais ela fazia essa posição da pecinha ali nos níveis diferentes. E aí, o que a gente encontrou aqui foi que em relação ao brilho, né, o amarelo foi tido como o mais brilhante, ele foi colocado sempre como o mais brilhante. O branco foi colocado mais como o segundo mais brilhante e o vermelho mais como o terceiro mais brilhante. Então, na escala, ficou amarelo, branco, vermelho, né? Primordialmente, é claro que tem, né, as exceções aqui, mas que primordialmente ele foi tido como o amarelo como o mais brilhante. E aí, em relação à atratividade, o amarelo foi colocado mais vezes como o mais atrativo, o branco foi colocado mais vezes como o menos atrativo e o vermelho foi colocado né, em posição intermediária ali. E aí aqui, quando a gente pega então os 4 níveis que eu falei lá de forma, material, superfície e cor, o que se alterou aqui, porque a peça era igual, então a forma se manteve e o material se manteve. A superfície e a cor se alteravam, então assim, o material que eu desenvolvi então com o urucum, ele acabou ficando brilhante quando ele passava pela impressão 3D. Dava quase uma sensação de que ele tinha glitter dentro, porque, né, quando a impressão 3D ela vai fazendo pontinhos assim de mais encontro de materiais e deixa alguns pontos em que ele não encontra totalmente.
Então ele gera pontos internos que dão a sensação de algo brilhante. Então o que alterou aqui, por exemplo, do branco pro amarelo foi apenas a cor, né? Então a gente vê que se a gente parar para pensar aqui como que o mais brilhante, né, que é o amarelo, foi tido como mais atrativo, então o amarelo tem cor e tem brilho, enquanto o vermelho tem cor, né? E ele foi tido como o segundo mais atrativo. Então a relevância da cor nessa interpretação de atratividade. Então, assim, o que foi feito ao longo da pesquisa foi tentar fazer essa análise dos possíveis pesos de cada um dos elementos ali na construção de atratividade ou de associação. Então, esse é isso, né? Dessa interpretação de cor e translucidez e brilho, a gente tira essa relação da importância primária do brilho, né? Então, o brilho é um elemento muito importante e o segundo é a cor. Aqui, então, já era um momento de construção de expressão e significado. Então, a gente passava já para o segundo nível, que era de função estética do Loubach e dimensão afetiva. Então, aqui a gente começa a fazer associações, então, daqueles elementos lá que eram, né, as propriedades do material, então, translucidez, brilho, cor, né, a gente pega aqueles elementos lá que primeiro a gente só entendeu o que eles eram, e num segundo ponto a gente começa a fazer essa associação a sentimentos, a atributos, né? E aí aqui as pessoas seguem sem a informação do que é cada um dos materiais. Eles ainda não sabem que um deles é de colorante natural, né? Então não tem essa informação ainda. E aí o que foi pedido, então, primeiramente, foi que eles fizessem essa associação do polvinho ali, né? A pecinha que eram 3 polvinhos, um de cada cor, assim. Então, que a pessoa colocasse para cada um desses atributos, um deles em cima. Então, não era nem obrigatório usar todos eles, ele podia se a pessoa quisesse, ela podia colocar o mesmo em todos, mas a ideia era realmente que ela ficasse livre para escolher qual delas ela considerava mais alegre, mais industrial, mais chique, mais jovem, sóbrio, neutro, simples, desgastado ou robusto. Tá? Então, foi nesse sentido. E aí o que a gente visualiza aqui é que, no ponto de vista do alegre, o que ficou mais colocado como alegre foi o amarelo, né? Então a gente vê que o branco não foi colocado nenhuma vez como alegre, então foi mais o amarelo e em segundo lugar o vermelho. Então a gente vê a importância nesse ponto da cor, né? Porque o branco também tem brilho. Eles também consideraram que o branco tem brilho intermediário. Mas quando foi falar de alegria, foi uma associação que foi feita basicamente à cor. Do ponto de vista industrial, né? Então, o industrial, o amarelo foi o que foi menos colocado, aqui com 4%. O branco foi o que foi mais colocado. Então, talvez tenha um pouco aquela associação de uma coisa que eu tinha perguntado lá no começo. Então, para quais as aplicações que a pessoa achava importante ter cor, por exemplo. Então, quando estava lá em mockup, testes volumétricos, a pessoa não achava a cor importante. Então, talvez ela associou, né, o industrial uma coisa mais robusta, mais pesada, assim, e colocou, então, o branco e, em segundo lugar, o vermelho. Né? O vermelho é mais opaco, ele tem essa coisa mais sólida e também pode ter sido associado por isso. Para chique, o amarelo foi muito mais colocado do que os outros, e a interpretação que a gente tem aí já vai um pouco lá no contexto, né, na construção semântica mesmo, né, na construção de significado, que tem essa associação que as pessoas fazem do dourado, né, então o amarelo brilhante, que ele tem brilho na estrutura, ao ouro, então ele ficou com o mais chique. E o segundo mais chique foi o branco, que também é uma peça onde a gente conseguia ver a formação de brilho interno, né, então seguiu a mesma coerência das análises anteriores. O mais jovem, então, ficou, né, da mesma maneira que o alegre lá, só que aí nesse ponto o jovem ficou com o vermelho mais em evidência, né? Então aqui o brilho não foi considerado uma coisa muito relevante para público jovem, né? Então não foi o ponto principal, foi a cor o que destacou mais. Para sóbrio, o branco se destaca completamente, né? Então a gente vê a ausência de cor ali para essa interpretação
da sobriedade foi muito relevante. E aí o amarelo foi o que foi menos colocado como sóbrio, né? Porque ele é o que reúne as duas coisas. Então ele reúne brilho e cor, então para a sobriedade esses dois elementos foram colocados de lado. O neutro, o amarelo não foi colocado nenhuma vez, né? O branco foi tido como o mais neutro. Simples, o amarelo também nenhuma vez, né? Então, em questão de complexidade, assim, o fato do amarelo ter mais elementos visuais, né, que trazem mais informação, deixou ele longe do que seria o simples. E ficou basicamente entre o branco e o vermelho aqui. O desgastado, né, ficou basicamente entre o amarelo e o branco, porque eles têm mais translucidez. Então, aí trazendo já o outro aspecto de translucidez e brilho, então assim, a gente conseguia ver a superfície interna, né? Então tinha aquele aspecto de distinção do que está ali no entorno, a gente conseguia ver a estrutura. E aí, quando a gente está falando do robusto, é exatamente o oposto. Então, o robusto ficou... 93% das pessoas colocaram o vermelho porque ele é o opaco, né? Então, ele tem aquela coisa que a gente não consegue ver a estrutura interna dele. Então, tem vários aspectos ali que deixam, né? É como se desse a sensação de que ele é mais sólido do que os outros. Um outro aspecto aqui, então, dentro da expressão e significado é a classificação entre caro, elaborado e sustentável também em escala. Aí a pessoa colocava a pecinha também lá entre esses três aspectos. E aí, o amarelo, aí nesse ponto aqui, que é importante falar, então, nesse ponto... Ah, não, eles seguiam sem a informação, é verdade. Desculpa, então aqui eles seguiam sem a informação específica sobre o material. E aí aqui eles estavam, então, colocando em escala. O amarelo, então, foi tido como primordialmente o mais caro, né? Talvez, de novo, pela associação com o ouro, né? Aquilo. O branco foi tido como o intermediário e o vermelho ficou, né, empatado ali as notas dele entre o intermediário e o mais barato. Então, o brilho talvez tenha sido um aspecto importante nessa definição de caro. O sustentável, aí esse é um aspecto engraçado, assim, porque o sustentável, o amarelo ficou como o menos sustentável de todos eles, porque muita gente interpretou que ele tinha glitter na estrutura. Então teve gente que falou, ah, nossa, jamais, o glitter é péssimo, ele é super prejudicial ao meio ambiente e tal. Então, e aí colocou ele lá como menos, né, como menos sustentável. Então, isso aí é até uma coisa que eu tinha falado, né, logo que eu comecei a falar sobre o trabalho, esse entendimento da percepção. Então, se eu quisesse passar uma imagem natural e sustentável para o meu material, talvez ele não tivesse atingido bem esse aspecto, né? E aí, em relação ao branco, então, foi tido como mais sustentável, talvez por ter menos coisas, né? Então, ele tem menos elementos, ele vai degradar de uma forma mais rápida e tal, e o vermelho ficou ali entre ficou muito equilibrado, na verdade, né? Se a gente vê, tem um pouquinho dele aqui no menos sustentável, mas ele ficou bem equilibrado. E aí, do mais elaborado, então, o amarelo aparece em primeira, de novo, né? Tem brilho, tem cor, tem outros aspectos ali. O branco como menos elaborado e o vermelho ficou, né, no intermediário, assim, entre eles o de elaboração intermediária, mas também teve muitas notas dele que colocaram ele como o menos elaborado. E aí aqui, então, é a etapa de contextualização, quando a gente fala lá da função simbólica do Loback e da função conativa da Regina. Então, a gente está falando de momentos em que o entrevistado vai receber informação do que é cada um desses materiais, aí nesse momento ele vai saber que o amarelo é de colorante natural, que ele biodegrada mais rápido, que ele tem uma proteção UV do material, que, né, enfim, as várias características todas dele, e também vai entender que por ser um material natural, que tem um processo todo ali por trás, ele também vai ser um material mais caro. Né? Então, aqui a pessoa começa a ter essas informações. E aí foi pedido que ela fizesse associação dos materiais a contextos de aplicação. Então, aqui a gente começa a entrar naquele aspecto em que a pessoa começa a tomar decisão com base, né, com base na influência que ela sofreu pelo material.
E aí a gente, né, colocou aqui testes volumétricos em etapas preliminares do projeto, enfeites para casa, sendo de produtos para serem expostos, escritório, quarto, sala, banheiro, luminária, né, então um contexto de cúpula que cobre uma lâmpada com finalidade de ficar exposta, produtos infantis, que seria para brinquedos ou jogos, enfeites, acessórios para plantas, em vaso, cachepô, suporte, e acessórios de moda, que seria para brincos, colares, anéis, braceletes. E aí, né, a pessoa tava lá com os mesmos polvinhos aqui que ela fazia, então esse posicionamento, a mesma coisa dos atributos, ela tinha qualquer um dos polvinhos estava disponível para qualquer uma das aplicações, então se ela quisesse colocar o mesmo polvinho em todas, ela também tinha essa liberdade. E aí aqui a gente vê então que depois da pessoa ter essa informação, a gente vê que nos testes volumétricos, o que foi menos colocado foi o material, né, de urucum, o amarelo. Então ele foi colocado aqui, né, poucas vezes, justamente porque, né, esse entendimento dele ser uma coisa mais cara, dele ser um produto talvez que tivesse um apelo estético, né, outras características ali que fossem mais relevantes do que para um modelo volumétrico, que não é a peça final, de enfeites para casa, né, onde tem uma grande exposição a ele, já foi colocado lá em cima, né, muito mais do que os outros. Para a luminária, então, ele tem a translucidez, que já foi avaliada lá nas etapas anteriores, e essa questão de ficar exposto, então o pessoal também colocou, né, geralmente lá em momentos onde ele ficaria mais exposto. Nos produtos infantis, aí ninguém colocou o branco, né? Foi um aspecto que as pessoas geralmente associam a necessidade da cor para produtos infantis. E aí colocaram o vermelho mais do que o amarelo, talvez por essa questão de, né, uma associação de cores sólidas assim, a produtos infantis. Talvez o outro tenha ficado um pouco rebuscado, né? Esse brilhante e tal, talvez não tenha sido o primeiro que as pessoas pensavam geralmente. Em acessórios para plantas, ficou até bem dividido, assim, mas a gente vê que a informação do fato dele ser biodegradável e ser natural influenciou, porque as pessoas já colocaram o amarelo em maior, né, proporção ali de aplicação para acessórios de planta. E aí nos acessórios de moda que a gente vê que foi assim, a maior parte das pessoas colocou o amarelo, né? Então aquela questão da associação do brilho, do ouro, né? E acessórios de moda, então acho que foi colocado mais com essa associação num contexto de maior exposição. Então sempre nesses contextos de maior interação com o usuário, depois que a pessoa tinha essa informação sobre a aplicação, ela colocou, né, direcionado a isso. E aí aqui foi o encerramento da minha conclusão, que eu queria ver se dentro do contexto que a pessoa já utilizava de material, se aquele material desenvolvido, né, para impressão 3D tinha aplicabilidade, então se dentro do contexto se ele teria propensão a comprar, e se ele vê a aplicabilidade, porque assim, ele pode até ver a aplicabilidade, mas não querer comprar porque talvez não tenha relação com o uso dele, porque talvez o produto seria mais caro e não faria sentido para ele, mas então o objetivo foi avaliar isso. O produto então que foi desenvolvido foi essa cápsula Key, né? É uma parte a par, uma etapa à parte do projeto que foi feito o desenvolvimento com base, enfim, em uma designer super interessante, o trabalho dela é super legal. E aí, o que a gente vê, então, assim, de resultado é que 100% das pessoas reconhecem a aplicabilidade do material e 89% delas teria propensão à compra. Então, assim, 11% delas, apesar de ver a viabilidade do uso, não necessariamente compraria porque não tem relação com o próprio contexto de uso. Aqui é só a explicaçãozinha da cápsula, né? Então a cápsula é desenvolvida para fazer primeiro o crescimento de raízes das plantas na parte hidropônica, né? Então a pessoa ficaria ali ela encheria a parte de baixo, o copinho dele com água. Aí então a gente faria né, deixar ali por um tempo e tal, deixa que a raiz vai crescendo. Enquanto isso, o próprio polímero vai fazendo essa absorção de água, que é importante para a biodegradação posterior dele.
Então é um ciclo que ele é necessário para que a planta cresça e para que o polímero se prepare também para o processo de ser enterrado depois na biodegradação. Aí depois então que as raízes já cresceram, a gente coloca ele na terra e aí a ideia então é que a plantinha vai crescendo e ele vai biodegradando, né, à medida que ele tem essas aberturas na parte de baixo justamente para que a raiz da planta continue podendo sair por meio dele sem que ele precise ser retirado, né? Então é uma cápsula que faz esse cultivo hidropônico inicial, mas que pode ir para a terra junto com a planta. E aí, assim, o que teve de resultado, então, é que a gente conseguiu uma alta eficiência de extração do colorante de urucum em relação né, à bibliografia que a gente consultou, às outras pesquisas. O filamento apresentou desempenho de impressão semelhante aos disponíveis no mercado, né? Então ele funcionou exatamente com o mesmo arquivo, mesma velocidade, temperatura. O PEG, que foi esse veículo do Masterbat que eu usei para fazer a inserção do colorante de urucum dentro do PLA, demonstrou aumentar a fotodegradação do PLA e aí a ação dele foi atenuada pela presença do urucum. Então ele tem o urucum atuou como um agente de proteção UV. A característica hidrofílica do PEG resultou num aumento da biodegradação do PLA, então o fato de ter PEG dentro da estrutura fez com que a água entrasse mais, né, para a estrutura do PLA e fizesse com que ele degradasse mais rápido. As propriedades mecânicas e térmicas do PLA com 1% de Masterbat, né, que foi justamente o que a gente usou no filamento, também são bem próximas do PLA comercial, né, o vermelho, e isso também é um resultado super interessante para a gente. E aí, em relação ao material desenvolvido e mediante o teste de percepção, a gente viu que a translucidez se aproxima do material natural, né, que é o branco. O de maior brilho foi mais atrativo, a associação a alegre e chique para ele, né, então ele ficou mais com as notas mais altas dele. Conhecendo as propriedades dele, o usuário geralmente associou a contexto de maior exposição e 100% dos entrevistados reconheceu a aplicação no mercado atual de impressão 3D e 89% deles teria propensão à compra do material hoje, né? Então é isso, né? Esse era um exemplo que eu queria passar para vocês, né? Essa aplicação da análise de percepção. Eu vou deixar disponível um kit de análise de percepção desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Carana, que é interessantíssimo, então ele mostra um passo a passo para desenvolvimento, eu vou deixar ele disponível. Tem várias pesquisas no nosso programa, né, no PPGD, que também fizeram essa análise de percepção, então em contextos diferentes, para avaliação de mudança de material imobiliário, para a joalheria, então o processo de irradiação de gemas, como que as pessoas percebem isso, elas têm entendimento do procedimento que faz com que a mudança de coloração na gema ocorra, então foi feito também um teste de percepção, tem para entendimento de produtos que têm a sustentabilidade como estratégia, então se isso é fácil para ser reconhecido pelo público final. Então tem uma série de pesquisas que a gente desenvolveu ali, né? Vários pesquisadores nossos desenvolveram com finalidades diferentes que usaram a percepção como meio para a detecção dessa estratégia. Então, né, eu vou também deixar disponível ali para vocês e é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.